Fala, galera que torce pelo Botafogo. Vamos começar essa jornada juntos no nosso novo canal para falar do glorioso Alvinegro, Botafogo, meu amor. Porque é isso mesmo. O nosso clube do coração estará sempre influenciando diretamente a nossa vida, a nossa semana, o nosso dia, o nosso ano. E agora a gente vai começar a fazer vários vídeos trazendo o que de mais importante está acontecendo dentro do clube. Só que desta vez a gente vai fazer isso de uma maneira bem parcial. Eu não quero saber de imparcialidade, eu não quero saber de não ser clubista. Eu sou botafoguense, eu sei que muitos de vocês também são, e às vezes falta um pouquinho desse tempero clubista em alguns comentaristas que a gente encontra por aí. No dia de ontem, nós tivemos o confronto do Botafogo contra o Vasco. O Botafogo venceu tranquilamente por 3-0. Realmente o Vasco não teve ameaça nenhuma durante o jogo. Não foi um jogo que, digamos assim, em que o Botafogo se sentiu ameaçado em algum instante. Em algum momento, depois que estava 2-0, o Botafogo levou um pouco de pressão, de tentativa de pressão do Vasco, mas que sinceramente não deu em nada. E depois da expulsão do zagueiro do Vasco, não houve mais interesse do Vasco em poder atacar, até porque saberia que se ele saísse para tentar fazer alguma coisa, não conseguiria encontrar mais nada além de gols por parte do Alvinegro Carioca. Então, o que acontece? Depois desse jogo, todo mundo sabe, especialmente quem é botafoguense, que abrimos 6 pontos para o Palmeiras. Como todo bom botafoguense, mesmo assim, faltando apenas 6 rodadas, eu ainda não estou tranquilo para dizer que praticamente o caneco é nosso. Tá? Ainda não. Sabemos que ainda tem um confronto direto contra o Palmeiras e sabemos que as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para o Botafogo são muito difíceis. Para quem ainda não está muito ligado no que está acontecendo no Brasileirão, na penúltima rodada, a gente vai enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre e na última rodada podemos enfrentar o São Paulo. Apesar de ser no Newton Santos, vamos enfrentar um São Paulo que conseguiu arrancar um empate do Botafogo na Libertadores no Newton Santos e com o São Paulo podendo estar disputando a vaga na Libertadores. Então, eles vão vir com tudo para cima do Botafogo para tentar conquistar essa vaga. Então, não vão ser jogos fáceis. Na antepenúltima rodada, a gente enfrenta o Palmeiras fora de casa. Ainda tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o Botafogo, tecnicamente, nessas últimas 6 rodadas, ele tem 2 jogos em que realmente a expectativa é de vitória, que é contra o Cuiabá, no Newton Santos, e contra o Vitória. Eu só não sei se contra o Vitória é fora ou é dentro de casa. Se você está sabendo já onde vai ser esse jogo contra o Vitória, já coloca aqui nos comentários. Mas tem alguns pontos que a gente tem que analisar aqui desse jogo contra o Vasco, que é o seguinte: a partir do momento em que o Botafogo fez 2-0 com extrema facilidade, antes dos 15 minutos, meio que ficou um jogo um pouco mais displicente. O Botafogo começou de novo a jogar grandes oportunidades de gol fora, e isso realmente é uma coisa que me incomoda bastante. Igor Jesus errou um gol cara a cara com o goleiro, tinha tempo de dominar, tinha tempo de driblar o goleiro, tinha tempo de pensar em fazer uma cavadinha, tinha tempo de apontar o pé direito para poder a bola entrar no gol, mas ele jogou para fora. Depois tivemos uma grande chance com o Luiz Henrique no final do primeiro tempo, e ele acabou que nem chutou, nem cruzou a bola, né? O meio-campo do Botafogo dominou o jogo completamente, foi muito tranquilo. Marlon Freitas jogou com muita liberdade. Almada, apesar da marcação, conseguia sempre dar sequência nas jogadas. Mas aí o que acontece? Quando você começa a errar essa quantidade de gols, você pode dar alguma chance para o adversário. Não aconteceu com o Vasco, porque o Vasco perdeu um zagueiro no final do primeiro tempo, e o segundo tempo só não queria tomar de 5, de 6, e acabou se fechando lá atrás, e não conseguindo fazer nada contra o gol do Botafogo.
Mas tem que se atentar muito a esse tipo de situação, porque realmente é um pouco preocupante, chegou a ser até um pouco chato o jogo, porque você sabia que quando a bola chegasse nos pés dos jogadores lá da frente, parecia que eles estavam naquele: "Ah, a partir do momento em que eu quiser acelerar esse jogo, eu vou conseguir fazer o gol". Sabe aquela confiança tão grande na capacidade que tem, em que acham que a qualquer momento vão conseguir fazer o gol? Pois é, deu essa impressão. E aí muda totalmente. Eu acho que o treinador do Botafogo percebe essa situação e aí ele consegue fazer substituições que deram novamente um gás lá na frente para o Botafogo e deu de novo aquele ímpeto de querer fazer gol. Tanto é que culmina com a jogada em que o Júnior Santos faz o terceiro gol contra o Vasco. Colocou o Tiquinho tentou várias vezes chutar o gol, tentou várias vezes fazer o pivô. Júnior Santos também tentando encarar de frente os defensores do Vasco. Aí o Savarino não é o que falar, simplesmente ele joga sério o tempo inteiro, parece que para ele todo jogo é final de campeonato, sempre tentando fazer uma jogada produtiva. E aí, enfim, tivemos esse tipo de situação no jogo. E eu não fico muito confortável com isso, porque é aquela coisa, quando você começa a desconcentrar no jogo, se o Vasco vai lá e faz um gol, ele se empolga, ele vai para cima. E o Botafogo, ele tem essa fama de ser um time que acaba levando gols nos minutos finais. Apesar de que isso não tenha acontecido mais com tanta frequência, mas tem acontecido em alguns jogos. E isso é o próprio Botafogo que provoca, ao não conseguir dar um desfecho para a partida o mais rápido possível. Mas, enfim, ganhamos, estamos 6 pontos na frente. Há uma grande chance de sermos campeões, mas a gente ainda tem que ter aquela pulga atrás da orelha, né? Afinal, teremos muitos jogos difíceis ainda pela frente, está funilando o campeonato. O Palmeiras, não acho que esteja tão forte quanto o ano passado para conquistar esse título. Vamos lembrar que o ano passado o Palmeiras foi campeão, se eu não estou enganado, com 70 pontos, e o Botafogo tinha feito 64. Então, já ultrapassamos a pontuação do ano passado. Devemos continuar somando pontos, porque teremos jogos contra Cuiabá, contra o Vitória da Bahia. O Atlético Mineiro, acredito que não deva vir com força máxima para cima do Botafogo, para querer testar o Botafogo antes da final da Libertadores. Então, assim, são situações que a gente tem que se atentar, que a gente tem que prestar mais atenção. Não achar que sempre está tudo muito bem, está tudo bonito. Porque, como todo bom botafoguense, a gente tem que sempre ter um pé atrás e ser um pouco supersticioso, né? Então, vamos continuar torcendo, vamos realmente acreditar que hoje vai ser um ano diferente do que aconteceu no ano passado e que já está sendo totalmente diferente do que os anos anteriores, né? Quando eu pensei em fazer este canal, inclusive um amigo meu ele falou: é engraçado agora você querer fazer um canal para falar de futebol, sendo que o Botafogo está tão bem no campeonato. E eu pensei comigo, ué, mas é claro, por que não? Por que não fazer um canal falando do Botafogo, aproveitando que ele está tão bem no campeonato, tão bem, jogando um futebol tão bonito e que está chamando tanta atenção. Então, acho que é a hora mesmo de aproveitar. Porque quando a gente estava lá embaixo, a gente não teria muito assunto para falar, a não ser cornetar e falar mal do nosso time como era antigamente, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado dessas opiniões que eu trouxe para você, dessas ideias que eu trouxe para você. Não é algo que você escuta sempre, né? Ganhar de 3-0 e ainda haver algumas situações que não foram muito legais. Eu acho que isso aconteceu realmente nesse jogo. Acho que o Botafogo poderia ter fechado já no primeiro tempo, fazendo 3-4. É, e isso teria inclusive ajudado na questão do saldo de gol, porque a gente tem que lembrar que se o Botafogo e o Palmeiras chegarem na última rodada empatados em número de vitórias, o que vai decidir o campeonato é o saldo de gol. E ontem o Botafogo teve uma grande chance de fazer mais gols, passar na frente do Palmeiras para tirar essa vantagem do Palmeiras.
Porque se o Palmeiras estiver um gol na frente no saldo e conseguir empatar em pontos com o Botafogo e vitórias, é ele que vai ser o campeão. Então teria sido importante, mas ainda teremos alguns jogos para a gente poder desenvolver essa questão do saldo de gol. Mas o Palmeiras tem um final de campeonato mais tranquilo que o do Botafogo. Então, isso também implica em que ele vai conseguir fazer mais gols nessas últimas rodadas. Já se a gente conseguir manter esses 6 pontos de diferença até o jogo contra o Palmeiras, vale ressaltar o seguinte: se o Botafogo ganhar do Palmeiras em São Paulo, já será campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Se empatar, só vai precisar somar um ponto, ou contra o Internacional ou contra São Paulo, para ser campeão. Então, quem está correndo atrás é o Palmeiras. O Botafogo só tem que manter aquilo que ele já vem fazendo, que vai conseguir conquistar esse título. Já vamos trazer outros vídeos para falar também da final da Libertadores, para falar um pouco da preparação e do que a gente espera desse time nessa inédita final que vai conseguir jogar no dia 30 de novembro. No mais, quero agradecer a todo mundo que está aqui, que assistiu o vídeo. Se puder deixar um comentário aqui, se você puder deixar alguma opinião aqui também do que você achou do jogo contra o Vasco, você compartilha da minha opinião, você acha que não, que na verdade foi tudo perfeito e que não poderia ter sido melhor? Então também deixa seus comentários aqui, tá bom? A gente vai começar a trazer esse conteúdo. Vou tentar trazer vídeo para vocês todos os dias. Vou trazer também alguns informativos sobre o Botafogo, que é importante a gente estar sempre bem informado. Mas lembrem-se, eu sou totalmente clubista. Eu não estou aqui para dar opinião imparcial. Então, quem realmente é torcedor do Botafogo, já fica aqui, já se inscreve e vamos fazer parte dessa torcida gloriosa, porque o Botafogo é o nosso amor. Valeu, galera. Até mais.